Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e aqui nessa aula a gente vai trazer a visão geral das principais funções de elementos do Canva. Então, vou mostrar todas as funções da parte de elementos, tá? Vamos começar primeiro aqui nos elementos, que é as formas e linhas, tá? Nessa parte de formas e linhas, ele já tem aqui um tópico. Quando eu venho aqui em ver tudo, ele vai me trazer esse tópico de formato de linhas, de formas, mais, entre aspas, né, grosseiro aqui. Então, vai ser aqueles formatos mais certos, assim, certinhos, digamos assim. Então, eu tenho aqui o quadrado, o círculo, o triângulo. Então, eu tenho aqui mais definido. Quando eu clico, por exemplo, nesse quadrado, ele vai me abrir uma outra ferramenta aqui em cima, ó, nova, que são essas três opções aqui. A primeira delas é a de cor, né? E as outras são de formatos, onde eu posso vir aqui no formato e mudar o formato se eu quiser. Então, cliquei ali no formato, eu posso mudar o formato que eu acabei de colocar. Coloquei esse formato aqui. Eu venho aqui nessas três linhas, ó, e eu tenho esse estilo de borda, onde eu posso colocar uma borda nesse quadrado, ou então eu posso retirar esse preenchimento e deixar apenas o contorno dele. Vou mostrar como. Então, eu venho aqui, ó, ele tá sem contorno. Eu vou clicar aqui em linha, e ele já adicionou um contorno ali, ó, preto. Então, cliquei aqui, já abriu mais uma parte de cor, que é a cor do contorno, certo? Se eu quisesse deixar assim, eu poderia deixar o elemento assim. Mas eu posso tirar esse roxo aqui, né, esse preenchimento do nosso formato, do quadrado. Então, eu venho aqui na parte de cor do preenchimento e coloco aqui, ó, sem cor. Clico aqui sem cor e pronto. Agora eu tenho apenas o contorno do meu formato. Tá? E eu posso pegar esse contorno e deixar esse contorno mais intenso, né? Deixar ele maior. Ou eu posso também, além de deixar ele maior, eu posso deixar ele arredondado. Deixar ele, ó, um pouco ou menos arredondado. Ou eu posso deixar ele em formato de pontilhado. Então, eu tenho aqui três opções de pontilhado. E aí, eu posso estar, ó, quanto eu alterno aqui, ele vai diminuindo ou aumentando esse pontilhado, certo? Isso vale para todos esses formatos aqui iniciais, né? Essas formas já iniciais, certo? Mas eu posso encontrar esses formatos de outra forma, onde muitos deles eu não posso fazer essa transformação aqui. Por exemplo, nessa parte de forma, que eu tenho a forma do quadrado mais pré-definida, um quadrado normal, comum, eu posso vir aqui em buscar elementos e colocar aqui, ó, quadrado. E ele vai me dar vários outros tipos de quadrados. Então, se eu vim aqui, eu tenho formato normal de quadrados, eu posso vir aqui também em elementos gráficos e ele me dá algumas opções diferentes de quadrados. Então, eu tenho aqui, ó, um quadrado mais riscadinho. Então, nesses formatos aqui, para cada um deles tem uma formatação diferente. E como que eu vou saber essa formatação diferente de cada um deles? Clicando nele. Então, se eu clicar nesse daqui, ó, essa opção de elemento, eu consigo trazer uma modificação de cor, certo? Mas existem outros elementos, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, quadrado também, onde não é possível fazer essa transformação de cor. Por exemplo, esse daqui. Ele já não é possível fazer a transformação de cor, certo? Então, vai ser dependendo do elemento, do tipo de quadrado que você colocar. Você consegue trazer aqui, ó, a modificação dele para cima ou para baixo, mas você não consegue mudar a cor. Mesmo assim, tem diversos elementos que você pode explorar, trazendo nessa parte de busca, tá? Então, qualquer coisa que você quiser procurar aqui, você vem nessa barra de elementos e procura o elemento que você quer utilizar na sua imagem, certo? Voltando aqui para o elemento de cor, né? Então, eu tenho aqui esse elemento de cor e nos elementos
vou colocar de novo, né, o fundo nele. E aí, nessa ferramenta de cor no elemento, ó, quando eu venho em cima da cor que eu selecionei, ó, nas outras não apareceu, mas como essa cor está selecionada, se eu clicar aqui, tem esse ícone aqui. Eu clico nesse ícone e ele vai me dar duas opções, uma opção nova. Eu tenho a cor sólida, ou eu posso fazer um gradiente nesse elemento, onde eu posso usar duas ou mais cores para compor esse fundo. E aqui eu tenho como esse gradiente vai ser feito. Aqui ele já fez um gradiente pré-definido, então ele já colocou aqui um gradiente até que ficou bem bonito, então eu nem preciso mudar. E aqui você consegue deixar algumas opções de como esse gradiente pode ficar. E pronto. Tenho aqui um elemento de uma forma, ao invés de ser uma cor sólida, com a cor gradiente. Isso vale também para o fundo, tá? Então, eu tenho um fundo selecionado aqui, eu posso vir com esse fundo, ó, eu já criei esse gradiente que está nesse elemento, então ele já veio aqui para as cores que estão no documento. Então, eu posso vir e usar esse mesmo gradiente no fundo, e aqui trazer uma outra cor, ó. Então, o fundo também você pode trazer essa parte de gradiente, tá? Agora eu vou mostrar um outro elemento que aparece muito aqui também, que é parecido com o mockup, mas não é mockup. Mas toda vez que aparecer essas molduras aqui, ó, essa paisagenzinha, isso significa que você pode colocar uma foto dentro. E a gente tem dois formatos aqui, molduras e grades. A gente vai primeiro explorar essa parte de molduras. Quando você clica aqui em molduras, ó, ele tem alguns formatos de moldura que você pode estar usando no design. Formato de estrela, formato de coração, um quadrado diferente. Então, aqui tem os formatos que você pode usar. Então, a gente tem formato Polaroid, por exemplo. Tem essa Polaroid aqui. Então, eu posso vir com a imagem, ó. Se eu não quiser mais a imagem, aqui ela tá dentro da moldura. Se eu não quiser ela mais na moldura, tem duas opções. Ou eu clico Delete no meu teclado e ela deleta, ou eu venho aqui, ó, com o botão direito do meu mouse e clico em desanexar imagem e ela vai sair daqui, certo? Agora eu vou colocar essa mesma imagem para dentro dessa Polaroid. Vou excluir aqui e aqui eu tenho um outro formato de moldura, certo? Essas são as molduras. Aqui embaixo, ó, voltando aqui na grade já é um formato diferente. São aquelas grades de fotos, ó. Então, eu posso escolher a quantidade de imagens que eu vou colocar, ó. 2 imagens. E aí, eu tenho aqui o espaçamento, que é essa parte aqui do meio. Posso deixar mais espaçamento ou menos espaçamento. E a mesma coisa, eu colocar a imagem aqui dentro dessa paisagenzinha aqui. Agora, eu vou mostrar alguns elementos-chave que vai transformar o seu design. São elementos que eu recomendo sempre utilizar. Em todos os designs que você fizer, você sempre utiliza esses elementos. Então, você já pode anotar aí o nome dos elementos para você estar procurando. Então, o primeiro deles é o efeito blur. Então, quando você colocar aqui blur, vem aqui, ó, elementos gráficos, aqui em cima. E ele tem esses aqui que são pagos, na versão paga, mas tem esse aqui que é a versão gratuita e muitos outros. Esse efeito blur, ele vai trazer essa ideia aqui, ó. Eu vou colocar em outra cor. Então, ele vai fazer esse efeito aqui, ó, como se fosse uma sombra, uma iluminação no texto. Então, tanto de outra cor, então você acaba até fazendo esse degradê de cores, então ele faz bastante diferença na sua imagem, tá? O outro elemento que a gente pode estar procurando aqui é colocando gradiente. E aí ele vai me dar algumas opções de gradientes aqui que pode ser usado, ó, tem várias muito boas aqui que podem te ajudar. Mas eu acho que vale muito a pena utilizar são essas aqui, ó. Por exemplo, essa em preto. Vamos supor que o fundo da minha imagem fosse uma foto, tá? Então, vou colocar aqui uma foto, ó. Vou deixar ela aqui no fundo, certo? Então, o que esse gradiente vai fazer? Se eu colocar um texto aqui na frente,
ele não vai sobressair o tanto que eu gostaria que ele sobressaísse. Se eu procurar aqui por gradiente, eu posso colocar aqui um efeito gradiente que vai me trazer um fundo para que eu consiga colocar o meu texto. Então, ó, venho com esse gradiente aqui e eu posso aumentar ele, ou eu posso colocar ele aqui na lateral, ó. Posso colocar ele aqui na lateral. E aí eu vou ter uma sombra para eu colocar o meu texto. Então, aqui eu já consigo um texto que talvez não apareceria, ó. Ele não apareceria. Com o gradiente, ele já vai aparecer, ó. E aí, não fica algo grotesco. Eu consigo colocar ele de uma forma que fique harmônico, que fique bonito na imagem. Então, o gradiente eu recomendo muito usar. Esse aqui, por exemplo, que eu usei, é um gradiente que você não consegue mudar a cor. Mas tem vários outros aqui que você pode selecionar, onde você consegue sim modificar a cor. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui, ó, você consegue mudar a cor. Lá em cima já aparece. Quando você clica aqui, ele já tem duas opções de cor. Tem um branco, ele é como se fosse um degradê. Um branco e um verde aqui, um turquesa. Então, você consegue colocar e dá para ir compondo esse degradê. Eu coloquei um gradiente mais embaixo, esse outro gradiente com azul mais aqui em cima. Então, você consegue trazer uma composição bonita para que você consiga usar a tipografia na imagem. Outro elemento que eu recomendo é procurar aqui por textura. Essas texturas são muito boas porque elas vão trazer algo diferente para a sua imagem. Eu vou tirar essa imagem de fundo para você conseguir ver melhor. Tem diversas texturas legais aqui que você pode estar usando. Ó, vou trazer uma aqui, por exemplo, essa. Você aumenta aqui na imagem, ó. Coloque ela aqui. Vem aqui em transparência e você pode deixar ela um pouquinho mais sutil. E aí, ao invés de ser aquela apenas, né, aquele fundo roxo, vai ter um efeito mais legal no fundo. Então, tem várias texturas que você pode estar usando que vão trazer essa diferença no fundo do teu design. E aí, eu recomendo sempre você ir trabalhando as transparências, tá? Para poder não deixar tão aparente, deixar algo mais sutil, algo mais de criação de fundo mesmo. Ó, por exemplo, essa daqui. Você pode colocar e trazer essa transparência aqui para deixar mais sutil. Vou trazer aqui uma cor mais próxima. Posso colocar ela na imagem toda, vir aqui em transparência e deixar ela bem sutil para fazer bem um fundo e não ficar apenas um fundo roxo, né, com uma única cor. Então, as texturas é muito legal de você trabalhar, tá? Um outro efeito também muito bom é o efeito sombra. Esse efeito sombra vai fazer muita diferença nos seus designs, tá? Vou colocar aqui um quadrado. Selecionei aqui o quadrado. E aí, eu tenho essa caixa aqui no meio do meu design e eu queria que ela ficasse saltada, né? Tivesse um efeito melhor. Então, eu posso vir aqui em sombra e aqui eu tenho diversas sombras para usar nesse texto e deixar ele com vida. Tenho até as sombras redondas também, mas eu vou usar essa quadrada aqui, ó. Por exemplo. Então, eu venho aqui nela, seleciono, coloco ela aqui pertinho no formato que eu quero. Coloco ela bem perto da minha imagem. Pode ver que ela tá na frente desse quadrado. O que eu vou fazer? Vou selecionar ela aqui, vou vir em posição, vou vir aqui em organizar e vou colocar ela para trás, para que ela fique atrás do meu quadrado. Ou eu poderia fazer igual camadas, ó, trazer ela para frente ou trazer ela para trás.
Coloquei ela para trás do meu quadrado, pronto, eu já tenho um efeito diferente aqui no quadrado. Ele já não é apenas um quadrado que está na imagem, mas ele tem uma sombra aqui que faz toda a diferença. A mesma coisa se fosse um círculo. Vou botar aqui um círculo e vou trazer esse efeito aqui, ó. Esse efeito de círculo. Quando eu coloco esse efeito em cima desse círculo, ele já fica completamente diferente. Você traz vida. É como se ele tivesse mais saltado, ó. Tá vendo? Então, esses elementos, eles vão fazer diferença para que o seu design fique mais profissional, tá? Para que você consiga compor imagens mais profissionais e não apenas um círculo, mas um círculo saltado. Mas como que eu posso ter acesso a esses elementos de forma fácil? Então, vamos lá. Eu quero usar esse elemento aqui e é um elemento que eu uso sempre. O que eu posso fazer? Eu venho aqui nesses 3 pontinhos e ele vai abrir toda a descrição desse elemento. E eu tenho aqui, ó, esse marcar como favorito ou adicionar a pasta. O que isso quer dizer? Eu posso criar uma pasta com os elementos que eu mais uso. Se eu marcar como favorito, ele automaticamente vai ficar na pasta de favoritos. E eu vou descer aqui embaixo, ó. E eu tenho essa pasta aqui de favoritos. As outras pastas eu que criei, mas ele tem aqui a pasta de favoritos, onde vai ficar salvo aqui os elementos, imagens que você não quer perder e que você usa sempre. Então, vai estar sempre salvo aqui à mão. Isso vai facilitar no seu design. Então, todos os elementos que você quer guardar com você, você vai vir nos 3 pontinhos e vai marcar como favorito. Essa foi a aula, eu espero que você tenha aprendido bastante sobre as funções do Canva e na próxima aula a gente vai estar criando um post totalmente do zero, onde você vai estar podendo ver todas essas funções sendo aplicadas na criação do design. Então, até a próxima aula.